Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube. Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal prende ex-presidente do BRB. Paulo Henrique recebia propina avaliada em mais de 140 milhões de reais. Governo envia projeto orçamentário de 2027 com salário mínimo acima de R$ 1.700. Donald Trump anuncia cessar-fogo entre Líbano e Israel. Bombardeio russo em área civil deixa 16 mortos na Ucrânia. Mulher encontra câmera escondida em ventilador de casa e acusa ex-marido. E ainda, Corinthians vence mais uma e está invicto na Libertadores. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-presidente do Banco Central de Brasília, Paulo Henrique Costa. Ele é suspeito de permitir negócios com o Banco Master e ter recebido 6 imóveis de Daniel Vorcaro. A operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro para pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos. Paulo Henrique Costa foi preso em Brasília. O executivo é suspeito de não seguir práticas de governança e permitir negócios com o Banco Master sem lastro. De acordo com o investigador, Paulo Henrique Costa teria recebido pelo menos 6 imóveis avaliados em 146 milhões de reais de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em troca de facilitar o esquema envolvendo o banco. Paulo Henrique Costa esteve à frente do BRB a partir de 2019, indicado pelo então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e conduziu a tentativa de compra do Banco Master pela instituição. De acordo com a investigação, ele defendeu a compra do Banco Master como uma solução para a crise na instituição privada. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem deixou a prisão nos Estados Unidos. Ele havia sido preso no início desta semana por questões migratórias. A Polícia Federal ainda não se manifestou. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem deixou a prisão nos Estados Unidos após ser detido por alguns dias por agentes de imigração. O brasileiro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Ele é considerado foragido da Justiça no Brasil. Ramagem, que é delegado da Polícia Federal e dirigiu a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo de Jair Bolsonaro, foi condenado a 16 anos de prisão no mesmo processo que resultou na condenação do ex-presidente. Juntos, ambos foram considerados culpados de conspirar para manter o ex-presidente no poder, apesar de sua derrota nas eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. Os aliados de Ramagem atribuíram a libertação ao presidente americano Donald Trump, que no ano passado lançou uma ofensiva comercial contra o Brasil por considerar o julgamento contra seu aliado Bolsonaro uma caça às bruxas antes de uma aproximação com Lula. De acordo com a imprensa brasileira, Ramagem fugiu do país pela Guiana em setembro, sem passar por controle migratório, e entrou nos Estados Unidos com um passaporte diplomático. O Brasil solicitou formalmente a sua extradição em dezembro. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a aplicação de punições mais rígidas para presos condenados por violência doméstica e familiar que voltarem a ameaçar ou agredir a vítima ou os familiares. O novo texto institui a aplicação do regime disciplinar diferenciado e prevê o cumprimento de pena em cela individual, a restrição de visitas e limitações de saídas para banho de sol. A Lei Bárbara Penha segue para a sanção do presidente Lula. E o governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias prevendo um superávit para as contas do governo em 2027. Desde que assumiu o governo, Lula não consegue deixar as contas no azul. A meta do governo é um resultado positivo de 0,5% do produto interno bruto, o equivalente a pouco mais de 73 bilhões de reais. Contando os precatórios, o governo vai poder registrar um déficit de até 29 bilhões de reais, sem que a meta seja formalmente descumprida. O governo Lula vai contar com aumento de impostos acumulados em 2027 para tentar alcançar o resultado.
No ano passado, a arrecadação do governo federal somou 2 trilhões e 800 bilhões de reais. Esse foi o maior valor em 31 anos. A gestão estima ainda contar com o petróleo em um patamar mais alto, fruto dos conflitos do Oriente Médio. O salário mínimo também deve continuar crescendo. Para 2027, o governo prevê o mínimo de R$ 1.717. Em 2030, o valor chega a R$ 2.020. A proposta precisa ser analisada pelo Congresso Nacional antes da aprovação final. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo de 10 dias. A trégua começou hoje às 6 horas da tarde. Trump disse ainda que vai chamar as autoridades do Líbano e Israel para um encontro na Casa Branca. E a Casa Branca indicou que vai voltar a negociar com o Irã após ameaças de bloquear o trânsito pelo Mar Vermelho. A data do novo encontro não foi confirmada. A Casa Branca anunciou negociações para realizar um segundo ciclo de diálogos com o Irã, depois que Teherã ameaçou bloquear o trânsito pelo Mar Vermelho se os Estados Unidos não suspenderem o bloqueio naval de seus portos. Com relação ao bloqueio, ele foi totalmente implementado e está sendo aplicado contra embarcações de todas as nações que entram ou saem de portos iranianos. As forças americanas na região estão apoiando a liberdade de navegação para embarcações que transitam pelo estreito, de e para portos não iranianos. A porta-voz informou que, muito provavelmente, as novas negociações serão realizadas no Paquistão, país que sediou o primeiro ciclo de diálogos. O Irã reafirmou sua vontade de continuar os diálogos em um contexto de expectativa global sobre a continuação do cessar-fogo, que vigora desde 8 de abril, a fim de acabar com uma guerra que sacudiu a economia global. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, deu boas-vindas a uma delegação paquistanesa liderada pelo chefe do exército, Asim Munir, dias depois dos diálogos fracassados entre os Estados Unidos e o Irã no Paquistão. A chancelaria iraniana informou nesta quarta-feira que mantém contatos com os Estados Unidos através do Paquistão, desde o retorno de sua delegação que viajou a Islamabad para as negociações. A Rússia bombardeou áreas civis da Ucrânia na madrugada desta quinta-feira. 16 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas. De acordo com estimativas, quase 700 drones e dezenas de mísseis foram lançados contra o território ucraniano. Na capital Kiev, pelo menos 4 pessoas morreram, incluindo uma criança de 12 anos, e mais de 50 ficaram feridas. Na cidade portuária de Odessa, no sul do país, 9 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia não merece qualquer flexibilização da política global, nem o levantamento das sanções. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, disse que os ataques são crimes de guerra que devem ser interrompidos. A Força Aérea da Ucrânia informou que as defesas aéreas abateram ou desativaram 667 dos 703 projéteis que se aproximaram. Em pronunciamento após o ataque, o ministro da Defesa da Rússia afirmou que um bombardeio foi uma resposta aos ataques ucranianos contra alvos civis dentro da Rússia e atingiu instalações de produção de mísseis de cruzeiro e drones, bem como alvos de energia. Um ônibus de passageiros saiu da pista, caiu em uma ribanceira e pegou fogo no Equador. 14 pessoas morreram e 29 ficaram feridas. Várias pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na quarta-feira depois que o ônibus no qual viajavam caiu em um abismo no sul do Equador. As informações são do Serviço de Segurança Eco 911. O balanço inicial registrava 11 mortos e 20 feridos, que foram levados para hospitais da cidade de Cuenca. Os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de mortalidade no país sul-americano. No ano passado, 2.000 pessoas morreram por esse mesmo motivo. O maior número foi registrado em 2023, com 2.373 mortes, ou um óbito a cada 4 horas, de acordo com dados oficiais. O acidente de quarta-feira aconteceu no setor de Moleturo, na província andina de Azuay, que tem Cuenca como capital, a terceira maior cidade do Equador. Sem detalhar o número de ocupantes, o Eco 911 indicou que o ônibus saiu da pista, despencou por um abismo e acabou pegando fogo.
No próximo bloco, mulher encontra câmera escondida em ventilador de casa e denuncia ex-marido. E amigas que desapareceram são encontradas enterradas na Bahia. Começou no Rio de Janeiro a fase de instrução do processo contra o homem que esfaqueou mais de 40 vezes a jovem Alana Anísio Rosa. Luiz Felipe Sampaio está preso e vai responder por tentativa de feminicídio. A primeira audiência do caso da estudante Alana Rosa, de 20 anos, foi realizada nesta quarta-feira em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A jovem foi esfaqueada mais de 40 vezes. A sessão ocorreu no Fórum da cidade e marcou o início da fase de instrução do processo, quando são ouvidas testemunhas e familiares. Alana rejeitou um homem que frequentava a mesma academia que ela e lhe enviava flores constantemente. Ele invadiu a casa da jovem e a esfaqueou. O homem está preso por tentativa de feminicídio. Vou te falar, eu não sei, eu acho que ele deveria ficar para sempre preso, né? Mas eu sei que isso não vai acontecer. Eu gostaria que ele pegasse muitos e muitos anos. Mas assim, falar para você assim, eu queria que ele ficasse 50 anos preso. Eu ainda acho pouco ainda pelo que ele fez, né? Ele paralisou a vida da minha filha. Ele deu mais de 40 facadas em Alana. O caso reacendeu o debate sobre a violência contra as mulheres. Em 2025, o Brasil registrou 1.568 assassinatos de mulheres, o número mais alto desde que o feminicídio se tornou crime há uma década. Uma mulher de 33 anos encontrou uma câmera escondida no ventilador do quarto em Uberaba, Minas Gerais. A filha do casal contou que viu o pai vigiando a mulher através de um celular. A mulher contou à polícia que a desconfiança começou depois que uma filha do casal contou ter visto o pai assistindo imagens da mãe dentro de casa, através de um celular. De acordo com o registro, a mulher afirmou que o relacionamento durou 18 anos e terminou há cerca de 2 meses. Desde então, ela disse que o ex-marido passou a ter comportamento ciumento e possessivo. Ela afirmou que percebeu sinais de alteração no suporte do ventilador de teto e, após uma rápida busca, encontrou a câmera escondida. A Polícia Militar registrou o caso no bairro Recreio dos Bandeirantes como registro não autorizado de intimidade sexual. Os agentes fizeram buscas, mas o suspeito não foi localizado e orientaram a mulher a procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher. Isso porque ela já tem uma medida protetiva contra o homem, mas não está mais em vigor. As amigas Ellen Santos da Silva, de 21 anos, e Tâmara Martins Guimarães, de 23, que desapareceram após saírem juntas para um passeio, foram encontradas mortas em Porto Seguro. A polícia disse que os corpos estavam enterrados em uma cova em uma área de vegetação. Ellen Santos e Tâmara Martins estavam desaparecidas desde o dia 10 de abril. As duas haviam saído para passear juntas. A polícia informou que os corpos das vítimas estavam enterrados em uma cova em área de vegetação em Porto Seguro. No entorno do local foram encontrados um par de chinelos e um celular. Agora a polícia trabalha para desvendar o caso. Ellen teria deixado uma carta com uma suposta mensagem. No texto, ela teria escrito que romperia com a família. De acordo com a mãe da jovem, a carta fez parte de uma dinâmica proposta pela empresa em que ela trabalha e todos os funcionários escreveram mensagens para os parentes. Ainda conforme a família de Ellen, a jovem não demonstrou um comportamento estranho antes de desaparecer e não tinha envolvimento com drogas. Já Tâmara tinha uma filha de 3 anos. Ela deixou a criança com a patroa e afirmou que pegaria no dia seguinte, pela manhã. Segundo a polícia, os suspeitos que cometeram o crime já foram identificados, mas os nomes ainda não foram revelados. A linha de investigação do crime não foi revelada. O diretor de uma escola particular em Boa Viagem, no Recife, foi indiciado por pedofilia virtual. Bruno César, de 48 anos, é investigado desde o mês de julho do ano passado, mas a Polícia Civil não deu detalhes sobre o inquérito e os delitos cometidos pelo suspeito. O crime de pedofilia virtual está relacionado à produção ou compartilhamento de imagens de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. A defesa de Bruno declarou inocência e ele se encontra à inteira disposição das autoridades judiciais. O advogado Josemar de Andrade também lembrou que o inquérito policial é sigiloso. E a seguir, o Banco Mundial anunciou o plano para levar água a 1 bilhão de pessoas e a vitória do Corinthians na Copa Libertadores.
Banco Mundial anunciou um plano para melhorar o acesso à água para 1 bilhão de pessoas nos próximos 4 anos. Levar o acesso à água para 1 bilhão de pessoas. Este é o plano anunciado pelo Banco Mundial, que deverá ser implementado nos próximos 4 anos. O programa, denominado Water Forward, visa expandir os serviços confiáveis de abastecimento de água e fortalecer os sistemas contra secas e inundações. A instituição afirmou que vai melhorar o acesso à água para aproximadamente 400 milhões de pessoas até 2030, com seus próprios recursos, com o restante proveniente de parceiros. De acordo com o Banco Mundial, entre as instituições participantes estão bancos regionais de desenvolvimento, o Fundo de Desenvolvimento da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e o novo Banco de Desenvolvimento alinhado ao BRICS. Metade da população mundial sofre com a escassez de água, segundo o banco, em parte devido a políticas pouco claras, regulamentações frágeis e serviços públicos financeiramente insustentáveis que atrasam o progresso e desestimulam o investimento. A cantora Rosália iniciou nesta semana a turnê mundial Lux. A primeira apresentação acontece na cidade natal, em Barcelona. Em Barcelona, onde os cartazes anunciam seu regresso e as filas de fãs rodeiam o recinto com bilhetes esgotados, Rosalía volta a cantar em casa. Há mais de uma década nesta mesma cidade, a cantora queria aprender tudo. Entre aulas, ensaios e pequenos concertos começou um caminho que hoje a traz de volta transformada em uma estrela global, à frente de sua turnê Lux. Mas antes dos palcos lotados, ela esteve nas salas de aula. Venia das classes, não falhava nunca. Ela vinha às aulas, nunca faltava, inscrevia-se nos seminários internacionais de jazz, vinha a todas as atividades que fazíamos no ateliê, como Ciudad Flamenco. Em pouco tempo, em alguns meses, transformou-se na líder da sua geração aqui. Outros jovens e rapazes a seguiam. Aqui a gente la seguia, ela. Outros jovens, chicos e chicas, la seguiam. No Taller de Musiques, escola onde se formou antes de completar 18 anos, Rosalía já se destacava por uma disciplina pouco comum e uma presença magnética. Experimentou diferentes estilos, mas encontrou no flamenco uma base a partir da qual pôde construir sua própria linguagem. Ela perguntava muito e sempre inquieta. Ela perguntava muito para a gente, sempre inquieta, e quando ela disse, é claro que eu quero fazer a minha música e que ela chega a milhões de pessoas, eu me assustei, porque falou com uma segurança, mas pensei se teria mesmo, talvez ela já tivesse 19 anos. Eu pensei, pero a ver, se tendria, quizá teria já 19, não, pero... Aquela ambição expressa com naturalidade marcaria a trajetória da cantora. Depois de passar pelo Taller, ingressou na Escola Superior de Música da Catalunha e começou a ganhar forma o projeto que mudaria sua vida, El Mal Querer, o seu segundo disco, um trabalho que funde tradição e vanguarda e que a projetou para a cena internacional. Todos os anos, essa instituição oferece uma única vaga na especialidade de canto flamenco. Na sua turma foi para Rosalía, que hoje financia com uma bolsa a formação de novos estudantes, fechando assim o ciclo com a escola que marcou seu percurso. Me parece que o que hace é espetacular, que realmente ha sabido... Parece-me que o que ela faz é espetacular, que realmente soube ter a ousadia e a confiança em si mesma para poder assumir todas as influências e apresentá-las ao público sem qualquer pudor. Acho que para isso é preciso ter trabalhado muito. Pudor. E eu creio que para isso há que haver trabalhado muito, há que haver estudado muito. Nessas salas de aula, onde hoje outros estudantes ensaiam e sonham, Rosalía deixou uma marca precoce. Com o passar dos anos, a proposta da cantora não deixou de evoluir, desafiando gêneros e expectativas, em uma carreira marcada pelo risco criativo. Llenar arenas como está llenando com Sold Out em toda a Europa. Encher arenas como ela está enchendo, com ingressos esgotados por toda a Europa, isso sim ninguém espanhol tinha feito. Chegar a um público mais próximo daquele que vai a festivais de rock, inclusive aquilo de que falávamos das surpresas. Ela está levando uma carreira que já está fazendo sem tentar comparar, porque essas comparações são sempre uma bobagem, mas um pouco que o David Bowie fazia nos anos 70, que a cada 2 ou 3 anos você dizia, o que está acontecendo é o mesmo? Ela está fazendo uma carreira extremamente arriscada nesse sentido. Está fazendo uma carreira arriesgadíssima nesse sentido. Hoje, com vários prêmios internacionais, incluindo 2 Grammys, 11 Grammys latinos e 28 milhões de seguidores, a figura de Rosalía transcende fronteiras. Mas em Barcelona, onde tudo começou, sua história preserva uma dimensão íntima. Um retorno que não apenas celebra o sucesso, mas também a origem de uma voz que decidiu se lançar e não olhar para trás.
Um filme perdido do cineasta Georges Méliès foi encontrado nos Estados Unidos. O curta de 45 segundos foi filmado em 1897. Este antigo rolo de filme é um tesouro do cinema francês. Trata-se de Gugus e o Autômato, uma peça de 45 segundos de Georges Méliès, o pioneiro do cinema da França. O material foi descoberto no ano passado, em meio a uma coleção de filmes antigos doada à Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Em uma manhã de setembro, fomos informados de que iríamos receber uma coleção que vinha de Michigan e que literalmente chegou em um baú do tesouro. Ao analisar as imagens, surgiu o inimaginável, um filme mudo de 45 segundos de Georges Méliès, criador dos primeiros efeitos especiais. Filmado em 1897, Gugus e o Autômato constava em seu catálogo, mas nunca havia sido visto. Estávamos tentando reconhecer pessoas, as marcas desses cineastas ou diferentes elementos do filme. Então disse ao George Willman, responsável pelos depósitos de filmes de nitrato da Biblioteca do Congresso: "Vem cá, vê se você reconhece alguma coisa disso." Aí ele começa a olhar e reconhece o Georges Méliès e diz: "Ah, é o Georges." E depois viu a estrela sobre o pedestal, marca característica dos filmes do cineasta. Então tirou uma foto e enviamos a um especialista. No mesmo dia ele nos respondeu confirmando: "Parabéns, vocês encontraram um filme perdido de Méliès." Congratulations, you found a lost Méliès film. Méliès assistiu em 1895 à primeira exibição cinematográfica em Paris, organizada pelos irmãos Lumière. Fanático pelo ilusionismo, viu no cinema uma oportunidade perfeita. Em 1897, ele já estava fazendo Gugus, que apresenta vários efeitos visuais, e isso se tornou uma parte fundamental de sua obra. A cópia, agora recuperada pelo museu, pertence a William Delisle Frisbee, projecionista itinerante nascido em 1860 na Pensilvânia. O rolo permaneceu por mais de 100 anos junto a outros neste velho baú de madeira, que ninguém abriu. Até que seu bisneto, um professor aposentado de 76 anos, o examinou. Não sabia o que eram aqueles filmes nem como projetá-los, mas pareciam bons demais para serem jogados fora. Ele ofereceu os filmes a um museu, depois a um antiquário e, por fim, os levou ao Centro Nacional de Conservação Audiovisual da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Foi muito gratificante, porque finalmente alguém achava que eles tinham valor e ia examiná-los. E depois o resto é como dizer, a emoção de encontrar um filme que na verdade se pensava estar perdido. Em 1902, Méliès filmou A Viagem à Lua, considerada um dos primeiros filmes de ficção científica. O último filme do cineasta francês foi em 1913, antes de cair no esquecimento e de se tornar vendedor de brinquedos em Paris, em uma época em que a meca do cinema já não era a Europa, mas sim os Estados Unidos. Um século mais tarde, Gugus e o Autômato passou a fazer parte da história do cinema e pode ser visto online de forma acessível ao público de todo o mundo. Corinthians venceu mais uma na Copa Libertadores da América e é líder do Grupo E com 100% de aproveitamento. O Corinthians recebeu o Santa Fé na Neoquímica Arena e venceu por 2-0. Ranieri aproveitou uma escorada para o meio da área e abriu o placar. No final da partida, Gustavo Henrique completou um cruzamento e fez o segundo do timão. O Fluminense perdeu em casa para o Independiente Rivadavia. Guilherme Arana abriu o placar aos 10 minutos. Fabrício Saton empatou aos 37. No segundo tempo, Alex Arce virou a partida para os visitantes. Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Na sequência a gente tem um encerramento do poderoso jejum desse mês de abril da Igreja Renascer em Cristo, diretamente com o apóstolo Esteve Hernandes no Renascer Hall Sede Internacional. Você fica aqui na Rede Gospel de televisão e seja muito abençoado. Uma boa noite a todos vocês. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.